Bom, boa tarde a todos e todas. Vamos iniciar nossa 18ª reunião extraordinária do Conselho Diretor. Nossa pauta hoje é para analisar especificamente um pedido de recurso, sobre o nosso edital de monitoria que está aberto. Foi divulgado o resultado final, o resultado da seleção de projetos, e aí a gente teve a entrada de pedido de recurso contra o resultado da seleção de propostas de monitoria, dos projetos de monitoria. É o edital 02 de monitoria, 02/2021. O professor André está fazendo a projeção aí do recurso, o recurso é do professor Rogério Vitório de Jesus. O projeto que ele propôs foi da monitoria de ensino em geometria analítica, do curso de engenharia mecânica e engenharia elétrica, componente geometria analítica. E aí vamos dar uma olhada na justificativa, Fundamentação do recurso. Solicito revisão e alteração do resultado preliminar. Solicito revisão e alteração do resultado preliminar no que diz respeito à distribuição das bolsas de monitoria, uma vez que o item 6.5 do edital correspondente não está sendo respeitado. De acordo com o edital, as bolsas seriam distribuídas respeitando a ordem de classificação dos projetos propostos. Entretanto, meu projeto não foi contemplado como bolsista, mesmo tendo colocação melhor que o projeto do docente. Ele especifica qual foi o docente contemplado com bolsa, com bolsista. Então, o professor Rogério julga que deveria ter sido contemplado com o projeto, enquanto o não aconteceu na divulgação do resultado, Eu vou pedir ao professor André mostrar para a gente o resultado, se ele tiver fácil aí para acessar. Enquanto o professor André procura ali o resultado para mostrar para a gente. Aí. Desculpem o lapso. Pronto, esse é o resultado aí, Professor... A tela tá ruim aqui. O professor Jarbas ficou em primeiro com o projeto de geometria analítica. O professor Rogério também ficou em primeiro, com geometria analítica também, a mesma componente. E aí foi designado que ele ficou como um voluntário. E aí o segundo colocado, Vinícius Coelho da Silva, com o projeto Cálculo Diferencial Integral, ficou com o bolsista. E aí é essa questão, O professor Rogério entende que ficou em segundo colocado ou em primeiro, dependendo dessa classificação aí que foi divulgada. E ele argumenta a favor de ficar com o bolsista,
Bom, eu passo a palavra ao professor André, que está na comissão, né, para contextualizar um pouco mais. Não sei se eu fui muito. Professora Camila, tem uma questão. Pode ficar à vontade, professora. Boa tarde a todos. Eu queria entender se o professor Rogério está contestando Jarbas ter ficado em primeiro lugar com a bolsa, né? Ou se ele está contestando a Vinícius. É isso que eu queria saber. Se ele está contestando o Vinícius ter ficado com bolsa, já que ele tem uma nota menor, ou ele está contestando o fato de Jarbas ter ficado em primeiro como bolsista e ele em segundo. O professor Rogério, no recurso, o professor Vinícius, né? Acho que ele não fala, não menciona o professor Jarbas, ele menciona o professor Vinícius, que foi bolsista enquanto deveria ser ele. Mas enfim, eu passo lá para o professor André para contextualizar talvez um pouco melhor e esclarecer também, né, a questão da conselheira. Obrigado, diretor Tony. Boa tarde, conselheiros. A questão deste recurso se refere justamente à colocação do segundo projeto, que é do professor Vinícius Cálculo 1. No caso, o que foi feito é que a comissão ela entendeu que a bolsa ela iria para a componente curricular. Nesse caso, o primeiro colocado seria o que encaminhou primeiro, o professor Jarbas, e a segunda colocação entre as componentes curriculares seria de cálculo 1. Né? O que acontece é que o professor Rogério ele encaminhou também um projeto para a mesma componente curricular do professor Jarbas. Então, existem dois projetos de geometria analítica e aí a gente acaba utilizando os mesmos dados de número de alunos, reprovações e também quantidade de cursos que são abrangidos, né? Então, os mesmos dados que são utilizados no projeto avaliado do professor Jarbas também são utilizados no projeto do professor Rogério, né? Por isso que ele fica com a mesma pontuação. O Ô, 822. André, e qual foi o critério de desempate entre Jarbas e Rogério para um ficar com bolsa e outro como voluntário? Colocado ali é que Jarbas encaminhou primeiro o projeto. Isso está no edital, né? Não, isso também não está constando no edital. É isso, nenhum desses dados estão constantes, né? Entendi. Nem essa separação e nem a questão de que a bolsa vai para componente, né? Nem nessa questão. Entendi. É isso aí. Aí como fica nesse sentido de caso omisso, né? Não está presente no edital, então a comissão entendeu que o conselho é quem deve decidir se essa bolsa vai para Rogério ou vai para Vinícius. Para cálculo ou para GA, desculpa. Não vai para pessoa, né? Vai para disciplina. Passo a palavra, diretor Tony. Obrigado, professor André. Eu vou só pedir para o professor retirar a apresentação. Eu vou projetar aqui o edital com o item que o professor Rogério menciona, que é o 6.5, né? É esse aí, né? O 6.5, no caso da monitoria de ensino remunerado, serão selecionadas as propostas respeitando a ordem de classificação e o número máximo de bolsas. É nisso que o professor Rogério se apoia para exigir o bolsista, né? Para a turma de geometria analítica dele.
E acho que ele tem razão, né? Porque não tem essa questão descrita no edital de componentes. E aí a gente está criando uma nova classificação, né? E tem no edital falando a questão da pontuação. Então, ao meu ver, né, a princípio, parece ter razão. Não estou nem falando da questão do mérito de uma disciplina, uma componente ou outra merecer mais ou não, ou o fato de ter a mesma componente, né, com 2 bolsistas, só que com docentes diferentes. Eu entendo, claro, né? Não estou nem falando isso, estou chegando ao mérito disso, estou falando da questão mesmo descrita no edital até agora, friamente, né? Me parece ter razão o pedido, né? Independente de qual seja a deliberação, eu acho que tem 2 pontos aqui que a gente precisa, enfim, talvez respondendo a um só, né, respondendo ao pedido do professor, a gente pode adiar a outra, mas não sei se também seria o caminho, mas enfim, pelo menos iniciar a questão, pelo menos para problematizar, que é, os dois propuseram, a comissão fez 2 ações, né? Primeiro, essa de classe ranquear os 2 professores que tiveram a mesma pontuação de projeto, usando um critério que estava fora do edital. Isso, inclusive, ou seja, a gente tem que aprovar ou não essa questão, considerando que seja uma ação do próprio conselho diretor agora, né? Se o conselho diretor endossa ou não essa ordem também. E a outra foi outro ato o ato consequente do outro ato da comissão, que foi ao classificar os 2 dentro os 2 propondo a bolsa, propondo projeto dentro da mesma disciplina, né, geometria analítica. Aí a comissão fez essa outra parte, que foi entender que, sendo os 2 da mesma disciplina, não deveria um deles ficar com a bolsa. Ficar a bolsa só para um, né? Só para uma bolsa. Então, são 2 questões. Acho que a professora Camila comentou, talvez em relação à segunda, né? Ou à primeira. E a professora Camila, acho que concorda, então, dentro de uma classificação dentro de GA, concorda que com a critério que a comissão indicou de orientar. Se eu não me engano, foi ordem de inscrição, né, professor André? O professor Jarbas tendo escrito antes, por ter a mesma pontuação, praticamente não tem como distinguir Isso. uma da outra. Isso foi ordem de inscrição. É como você falou, Tânia, a gente tem 2 problemas, porque se a gente considera que o entendimento da comissão, independente do expresso no edital, o entendimento da comissão de que, por ser o mesmo componente curricular, né, tem 2 projetos para duas bolsas, a gente tem que escolher um para ser voluntário e um para ser bolsista, né, sendo que os 2 têm a mesma pontuação, se a gente não considerar o recurso, a gente tem essa problemática, né? Quem é o primeiro, quem é o segundo, porque também foi não tem no edital, né? Como que isso foi escolhido, também foi o entendimento da comissão. Então, tem a questão, eu acho que a questão principal aqui é, o recurso, ele é válido ou ele não é válido? O edital deixou muitas brechas, né? E pelo edital, ele tem razão em entrar com esse recurso,
A gente tem que pensar dessa forma. Eu acho que pelo edital ele tem razão, porque no edital diz lá que a classificação vai ser de acordo com a pontuação. E ele tem pontuação acima do segundo bolsista, né? Da segunda bolsa. Isso. Pelo edital, acho que ele tem sim. Se a gente considera o edital, tem todo... E a gente tem que considerar, né? Que é a lei que rege aí esse processo. Então, eu não vejo por que a gente não considera. Eu sei que não é, assim, a gente pensa que não é o ideal para o campus, porque a gente tem, né, era mais interessante ter outras componentes, né, pleiteando aí, mas o que o edital coloca é isso. Então, acho que a gente tem que seguir o que tem no edital, não tem para onde correr. Pelo menos é a minha interpretação, né? Não sei os demais. Sim. Não, acho que a gente está aqui para exercitar isso também, não sem... Mas algumas coisas têm que ser consideradas também. Por exemplo, pelo que você está falando e a interpretação que eu entendo também, eu tenho uma tendência a pensar assim também, que é o edital, né? A gente fez o edital, o conselho diretor aprovou o edital, o que rege o processo como um todo, né? É o edital. Então, o que está ali tem que ser seguido. A comissão, né, tem que se restringir ao que compete ao edital. Por outro lado, a gente pode entender que essa questão, a gente pode entender o seguinte, ou essa questão já está dada, como vai se tratar o caso quando tiver uma disciplina com vários projetos propostos, mais de um projeto proposto, né? E aí o fato de não estar ali, a gente pode entender, seria uma possibilidade, de que mesmo não estando ali, já é uma forma de dizer qual é a nossa atitude diante desse tema. Né? O fato de não legislar sobre aquilo poderia indicar que a gente optou por não indicar. Por outro lado, que é ou a outra linha, que aí se encaixa dentro do edital, é tratar isso como uma questão omissa, que é tratada da seguinte forma: vários projetos de monitoria propostos para uma única componente, é um caso que a gente não se atentou, é um caso que a gente não percebeu que poderia dar isso, e por quê? Se isso for levado em frente da maneira que o edital está permitindo, isso pode ter implicações que pode causar alguma deficiência, algum prejuízo, né? Não quero entrar no mérito de que tamanho de prejuízo, em a gente ter uma componente com 2 bolsistas, né? Não queria entrar, não vou falar dessa questão, mas algum prejuízo a gente pode ter por conta de uma questão que não foi tratada no edital. Então, não sei se eu estou conseguindo me expressar bem, mas a gente pode concordar que, de fato, não está no edital, porque não precisava estar no edital. É um problema que não tem implicações, ou o conselho diretor não vislumbra consequências negativas, prejudiciais. Por outro lado, e aí é um lado também que eu tendo a entender, né, que esse caso chegando para a gente se torna um caso omisso. Porque, assim, a gente, diferente de um centro de Barreiras, que tem lá, em média, seus 5 a 7 bolsas de monitoria, a gente tem um número, né, e em proporção, claro que é feito em relação de proporção. Como a gente é um centro menor, com menos cursos, menos disciplinas, a gente acaba tendo menos bolsas. E aí vai chegar no ponto em que a gente tem um número reduzido de bolsas, que são 2, né, para cada centro fora de sede, mas a gente acabou concentrando em uma disciplina apenas. Né, a gente foram quantos, professor André, pode lembrar a gente quantos projetos foram submetidos, só para ter uma ideia de quantos demonstraram interesse, né, na bolsa, no edital de monitoria. E a gente acabar concentrando em uma disciplina. 6 disciplinas. 6 disciplinas. Né? Pois é, de 6 disciplinas propostas, a gente vai concentrar as 2 bolsas em uma. Eu sei que tem o direito do proponente, que ele está coberto pelo edital, né? Mas a gente, além disso, de preservar o direito da livre concorrência, de como é que o processo acontece,
Acho que é nosso papel também, enquanto conselho diretor do centro, analisar os desdobramentos, né, digamos assim, os efeitos consequentes disso. Eu entendo, entendo perfeitamente a visão da professora Camila, em termos legais, em termos do que foi posto, digamos assim, as regras do jogo, né, pela classificação, olhando cruamente, friamente, é isso mesmo. Mas eu também tendo a observar esse outro lado, né, essa questão. Mas é bom ouvir os outros conselheiros também, para, enfim, a gente colocar, né, A minha visão é que se o conselho entender que... Se o conselho entendendo, né, que o edital deve ser seguido dessa maneira e encaminhando as duas bolsas a uma disciplina apenas, então que os próximos editais eles venham com restrição para componentes curriculares. Então a bolsa vá para uma componente e aí seja decidido na componente, caso hajam 2 ou mais docentes, qual irá receber a bolsa, para que seja reduzida essa questão. E na minha visão ela deveria acabar abrangendo o maior número de disciplinas possíveis. E eu entendo, de fato, a posição da professora Camila de que o edital, ele permite isso, no caso, né? Então, essa é a minha visão. No entendimento do conselho de manter, então, as bolsas para geometria analítica, aceitando o recurso, no caso, então que os futuros editais venham com essa restrição. Caso seja interesse também do conselho, né? professora Camila. Com relação a essa questão que o professor André colocou, né, esse posicionamento para os próximos editais, realmente a gente tem que começar a fazer essa previsão para não termos, né, essas problemáticas. Mas eu penso assim, eu entendo, como eu falei, não estou visualizando, né, nem o objetivo da monitoria, não estou entrando nesse mérito de objetivo da monitoria, de ganhos pelo centro ou não. Estou entrando no mérito do edital e do processo, né? Apenas estou visualizando essa questão. Queria saber, Tony, onde foi que você viu lá no edital sobre o resultado, como que ia se dar o resultado, quem seria o... Eu estou tentando achar aqui só para ler a parte. Você leu aí inicialmente falando que o resultado ia ser a classificação ia ser por pontuação. Onde foi que você achou isso aí? Lá no edital, por favor. Vou projetar aqui de novo. No 6.5. Deixa eu ver. No caso de monitoria de ensino remunerada, serão selecionadas as propostas respeitando a ordem de classificação e o número máximo de bolsas. Quando a gente... Vamos tratar assim friamente, né? Sem pensar, mas tratando friamente a situação. Quando a gente opta por fazer interpretações ou colocar as nossas opiniões num resultado desse processo, né, cujas regras já foram dadas anteriormente pelo próprio edital, se a gente fizer isso agora, a gente vai ter que fazer considerações em 2 aspectos, como você mencionou, né, considerando que o professor não vai ter o recurso deferido, né, porque a gente está interpretando, entende que a situação não vai beneficiar o centro, sendo essa justificativa, mesmo estando expresso no edital, no item 6.5, que a regra né, que a gente respeita a ordem de classificação, a gente, além dessa interpretação, vai ter que justificar o fato de um professor ficar com bolsa e o outro não, sendo que os dois têm a mesma pontuação, e isso também foi uma regra que a gente criou agora, né, no andar da carruagem, no andar do jogo. Então, são 2 situações, né?
e a gente desrespeita o item 6.5 para dar duas interpretações que a gente considera plausível. Eu, friamente pensando, né, eu acho que, eu não sei, eu não vejo como positivo isso. Infelizmente, eu sei que positivo seria para o campus, para o centro, né, ter mais de um componente sendo contemplado aí com bolsa, mas a gente desrespeita a regra e interpreta ela com as nossas posições e, enfim, não sei. Deixo também para que mais pessoas possam se manifestar e tentar me ajudar a fazer uma interpretação mais adequada, quem sabe. Vamos cutucar o Lucas aí, né? Pra saber o que o Lucas acha. Ele tá quietinho aí. Boa tarde. Então, se a gente for pegar o item aí do edital 6.5, ao meu ver, seria as duas bolsas para a disciplina de geometria analítica. Só que a gente for pegar assim pelo bom senso, duas bolsas para uma disciplina só, eu vejo que não vale a pena. Que até isso daí meio que desmotiva o estudante a participar do programa de monitoria. Poxa, tem duas bolsas para uma disciplina e as outras disciplinas, como é que vai fazer? Assim, na minha opinião, teria que ser uma bolsa para geometria e outra para cálculo. Agora, se a gente for pegar assim pelo edital, seria para geometria, né? Camila levantou a mão de novo? Ficou levantada? Baixou. Ficou levantada, desculpa. É isso, Lucas. Eu acho que essa interpretação de Camila, né, ao pé da letra, o edital, de fato, o edital, se a gente for seguir o que o edital ficar restrito ao edital, o edital dá exatamente essa margem para que o professor, inclusive foi o que o professor reconhece, né, que o edital, seguindo o edital, a gente deve seguir, enfim, deve dar bolsa para a mesma monitoria, para a mesma disciplina. E realmente é uma coisa, enfim, desagradável, porque, enfim, nunca tinha acontecido, a gente nunca, né, tive problema desse tipo, nunca imaginou que pudesse acontecer, né, da mesma área, da mesma componente, inclusive. É uma situação bem peculiar, bem atípica. E, assim, eu me sinto, também não me sinto confortável de extrapolar tanto assim, né, de extrapolar assim no sentido do o que o edital versou, ele versou, mas o que ele não versou, mas a gente tem essa possibilidade de acordo com como é que a gente entende essa questão, né? Foi por isso que eu falei no início, né? Ou se essa questão de dois projetos associados a uma componente, enfim, não sem querer ser repetitivo, se dois projetos associados a uma componente não tem problema, para a gente não é problema, a gente segue o edital. Mas se para a gente é um problema que a gente não identificou, não percebeu que poderia isso acontecer e dar uma implicação desse tipo, eu acho que é o que a gente entenderia como caso omisso. Porque se a gente concorda defere o recurso do professor, a gente está concordando com o edital, que o edital falou isso, é isso. Independente das consequências disso. Mas aí, para mim, a gente estaria omitindo, sendo omisso com a consequência. A gente não está omitindo o que o edital fez, estaria reconhecendo,
mas omitiria a consequência que isso pode ter. E ao tratado como caso omisso, a gente fala, não, isso é um caso que a gente não analisou e a gente, enquanto conselho diretor, vamos usar do direito de voltar atrás, né, de rever uma decisão que a gente fez, se a gente tem essa oportunidade. Eu acho que essa questão do caso omisso, entendendo esse ponto como caso omisso, é uma possibilidade do conselho diretor reconhecer o que na aprovação do edital ele não tinha condições, não tinha, né, nas considerações que a gente teve, de considerar um erro, né, considerar, não sei bem se é um erro, porque, enfim, é um erro, né, não tá, é uma possibilidade que a gente não conseguiu antever. Mas acontecendo isso, a gente tem esse direito. O professor, só falando em termos de possibilidades, né, esse conselho também, diretor, não é o último recurso, né, em relação a isso. A gente é uma segunda instância, digamos assim, em relação à comissão que publicou o resultado. A decisão que a gente toma aqui, ela ainda pode ser recorrida, pode recorrer dessa decisão, só que a nível de consune, né, o conselho universitário. Então, eu entendo que o conselho diretor foi omisso nesse caso, nesse ponto, que o professor traz, e ao trazer, eu acho que a gente, enfim, pode agir a partir disso, entendendo como é um caso omisso, a gente pode colocar a racionalidade novamente para funcionar em termos dela, ao invés de se sentir preso ao que o edital determina. Professora Camila. Então, Tony, eu entendo como caso omisso, por exemplo, a seguinte situação: se no edital tivesse dizendo para o mesmo componente curricular, né, 2 solicitações de bolsa, um componente teria a bolsa, o outro seria voluntário. Aí, isso colocado no edital. E a situação de qual seria o critério de avaliação não está explícito, isso para mim seria um caso omisso. Entendeu? Tipo Camila, assim, você puder repetir? Eu não... Tá, vou repetir. O ventilador está prejudicando aí não sei, acho que... Eu entendo como caso omisso, tipo assim, se o edital tivesse dizendo, na situação do mesmo componente curricular, né, 2 professores concorrerem, um tem bolsa e o outro não tem, e o outro é voluntário, o outro é sem bolsa. Aí, a especificação de como que isso seria avaliado, né? Quais seriam os critérios do professor ganhar bolsa e do outro não ganhar bolsa, isso não estando especificado no edital, para mim isso é uma omissão. Para mim isso é um caso omisso. Agora, nesse caso de não ter previsto, não é, eu acho que parece que o edital classificou todas como independentes. Não me parece uma omissão, entendeu? Me parece um esquecimento, assim, como se não tivesse importância de ser a disciplina ter 3 bolsas para a mesma disciplina ou não, entendeu? Para mim, a situação que eu vejo é essa. Mas, assim, é bom que a gente tenha esse ponto de vista diferente para a gente chegar num entendimento único, né? E assertivo. Assim, eu não entendo que era... Eu entendo diferente de você, porque se o conselho diretor entendesse isso, ele estava entendendo isso agora aqui, né? Seria uma posição... Se não, ao não colocar sobre isso, ele tivesse esse entendimento, agora também a gente, ao aparecer a situação, a gente não teria problema, né, de aprovar o que o professor está pedindo aí, está solicitando. Não compreendi, Tony. Pelo que eu entendi, você tinha colocado que, ao não colocar, o conselho diretor estava dizendo que não tinha problema. Ao não colocar essa questão de se 2 professores submetem um pedido da mesma componente, um vai ficar bolsista, o outro vai ficar voluntário. Se a gente, pelo que eu entendi, você falou, a gente não coloca isso,
porque a gente acha que não é assim. Só que agora, enfim, e se eu não me engano, eu posso estar colocando palavras na sua boca, mas se eu não me engano, você também concordou com a fala do professor André, que independente do resultado de agora, os próximos devem falar sobre isso. Eu acho que você, não sei se Sim, você disse que tem com que colocar. certeza. Eu concordo com vocês na questão de que, poxa, o campus não tem grandes benefícios com uma única disciplina sendo contemplada com duas bolsas. Isso é de fato, eu não discordo disso. Eu só fico com receio dessa questão do edital, assim, de até que ponto a gente está infringindo o edital ou não, entende? Essa é a minha. Estou vendo na questão fria, não como eu disse, não estou julgando essa questão, porque isso realmente eu concordo totalmente, que o ideal é que fosse uma bolsa para geometria ou uma bolsa para cálculo. Mas quando a gente abre essa discussão, aí a gente tem que trazer também a justificativa, né, do porquê um deles ganhou bolsa e o outro não ganhou bolsa, e isso ainda cabe recurso, porque não tem um edital expresso. Ainda vai caber recurso em cima. Não tem expresso que o que se inscrevesse primeiro ganharia bolsa e o outro não ganharia. Está fechado. Mas assim, se a gente vamos pensar na possibilidade de que só um dos projetos vão ser contemplados com bolsa. A gente vai ter que estabelecer qual é o critério, né? Você concorda? Querendo ou não, Pronto. se a gente estabelece que os dois vão contemplar, de fato não tem problema. É isso. Essa falta de critério é uma omissão do edital. E aí a gente sim, aqui no conselho, de fato, a gente consegue fazer isso com mais tranquilidade. É uma omissão do edital, né? Não tem essa questão. Então, a gente tem, se deu 3 empatados e não tem isso no edital, uma coisa que aconteceu, a gente tem como criar esse critério aqui dentro. Sei lá. Não sei, eu fico assim meio pensativa, porque a gente acaba também desmerecendo, né, o edital, o processo. Assim, eu quero estar mais convencida disso, né? Eu quero me convencer mais disso, porque é complicado quando a gente desmerece o processo, desmerece o edital, a gente acaba criando uma sensação de que as coisas são interpretadas depois e que não adianta ter, né, um item falando de uma coisa de forma objetiva e a gente cria uma interpretação depois de acordo com o que acontece. Eu quero me sentir mais segura disso, porque para não criar essa fragilidade aí. Vou cutucar o professor André, acho que já deu a opinião dele, né? Não sei se... Eu encontrei aqui, enfim, talvez seja meio vago, essa questão, né? Eu concordo com a professora Camila em relação a se sentir mais seguro em relação a entender como caso omisso, né? De fato, eu encontrei aqui, coloquei rápido na internet só para talvez a gente ajudar a contextualizar, né? Então, buscar outras... Mas diz assim, ó, omisso é aquele que deixa de fazer alguma coisa. Ser chamado de omisso corresponde a dizer que a pessoa deveria ter cumprido uma coisa, alguma obrigação e não fez. Também é aquilo que foi ocultado, não foi exposto e, portanto, omitido. Normalmente, enfim, aí vem falando mais outras coisas sem relação, né? Mas também enfim, não encontrei nada específico. Em termos jurídicos, né? Mais aberto, assim. Professor André, eu cutuquei, não, eu falei, mencionei. Aqui como membro da comissão, né, eu acabo entrando na posição em que a comissão apresentou, né? Então, o resultado é exposto pela comissão e essa é a minha
No meu Professor André, entendimento, pode falar um pouco mais perto do microfone? Acho que está. como membro da comissão que avaliou esses projetos, então o que é exposto no resultado é a posição que eu apresento, né? É aquela posição lá. Cabendo aí os demais conselheiros entenderem dessa forma ou não, né? Aí cabe aos próximos. Ótimo. Então. Bom, então é isso, né? Acho que o ponto, acho que a gente chegou na questão, né? Se a gente considera ou não como caso omisso. Acho que seria o primeiro passo para desencadear ou não as outras discussões. Eu questiono aos conselheiros se sentem à vontade para votar, se querem continuar a discussão. Né? Acho que acho que o encaminhamento seria isso, avaliar se é ou não um caso omisso. A professora Camila colocou as razões delas, eu também coloquei algumas. O professor André é da comissão, então está alinhado com o que a comissão deve ter decidido. Desculpa. Lucas também colocou a visão dele. Acho que esse é o primeiro passo, né? É um caso omisso ou não é um caso omisso? Aí eu questiono se a gente continuar a discussão ou se todos se sentem à vontade para voltar. Que aí para daí dar os outros encaminhamentos. Né? É uma pena também que justamente hoje, né, a gente está com o quórum mínimo, né, tá bem no limite. Tivemos mas o Lenilton é da comissão também, né? Está na comissão, não pôde comparecer, e o professor Manuel, que está em reunião em outro momento. Bom, eu vou então colocar em votação, se não tiver nenhum encaminhamento, para a gente decidir tratar ou não esse caso como caso omisso. E a partir daí a gente toma as outras decisões. Né? Enfim, como teve já manifestações de diferentes opiniões, vou fazer no chamado votação nominal, né? Que aí cada um vai ter que se expressar. Aí quem considera esse caso um caso omisso, eu peço que escreva no chat sim, e quem considera um caso omisso, não considera um caso omisso, escreva não. Caso omisso sim, não é um caso omisso, não.
Bom, então por 3 votos a 1, o Conselho entende que sim, né, que é um caso omisso. Realmente é uma questão bem tênue, né, sutil, nova, enfim, bem atípica. 3 a 1, então, é um caso omisso. E aí, seguindo, né, em se tratando de um caso omisso, qual é a nossa deliberação, né, em termos desse caso omisso? O meu entendimento é que, em sendo um caso omisso, pelo quantitativo de bolsas que a gente tem, pela quantidade de disciplinas que foram propostas, né, que foram submetidas à inscrição do edital, eu considero que a gente deve evitar, né, não necessariamente que seja voluntário, acho que também não sei se seria o melhor, mas minha opinião é que quando a gente tem 2 projetos submetidos para uma única componente, ou mais de um, que enfim, a gente vai ter que também estabelecer um critério de desempate, né, claro, já que a maneira de pontuar da componente faz com que todos os projetos tenham a mesma pontuação. Os não classificados, minha sugestão é que vá para o final da fila, que continue ativo, ou seja, que possa receber a bolsa, mas que vá para o fim da fila, depois de todas as outras. Eu digo isso especificamente por mais uma situação atípica que a gente... Atípica, sim, uma situação que a gente teve no semestre passado, na verdade, né? Que a gente teve contemplados de bolsa e acabou sendo que os classificados inicialmente perderam, por algum motivo deixaram de ser bolsista e passaram para outra componente, né? Ou não teve procura, aí passou para outro. Se eu não me engano, logo de cara, quem pegou uma componente foi algoritmos, sendo que foi outro curso foi contemplado, outra disciplina, e passou para algoritmo, porque não teve estudante procurando o projeto anterior. E depois química não foi ofertada presencialmente, na verdade o monitor se dispensou, né? E aí a gente acabou passando para outra também. Então a gente pode acabar tendo que passar e no final da fila esse projeto repetido acabar ajudando também. Pode, enfim, antes de ter que enviar uma bolsa para Barreiras, porque a gente não tem projeto, se ele estiver no fim da fila, ele pode. Acho que nessas circunstâncias, sim, seria razoável manter duas bolsas para a mesma componente. Essa é a minha visão. Né? Passo a palavra aos conselheiros. Para ser sincero, eu não entendi o que você quis colocar. Não, ficou claro para mim, não. Tá falando que Rogério, como ficou com a pontuação igual a de Jarbas, ele deveria vir logo após, ele vem no final da fila? Não entendi, não. Tá fechado. Essa questão do qual dos dois foi contemplado, a gente também vai ter que analisar a decisão da comissão, né? Se é o professor Jarbas ou se é o professor Rogério, enfim. Mas eu acho assim, se tivemos 6 projetos, 6 disciplinas, foram 6 componentes, então tivemos 7 projetos, né, professor André, propostos. Minha opinião é que esse projeto que é de uma mesma... Os projetos repetidos de uma mesma componente, aqueles que não foram selecionados, a partir de um critério de desempate que a gente vai ter que estabelecer, que eles devam ir para o fim da fila, da prioridade de receber bolsas. Por exemplo, se tivermos 7 projetos, os 2 primeiros são de GA. Então, a gente vai tirar um de GA, vai ficar só um, e esse outro de GA, ele vai para o fim da fila, ele deve ser o 7º colocado, digamos. Mas continua sendo hábil, se for o caso, se acontecer, de pegar a bolsa. Ao invés de automaticamente já tornar ele voluntário. Entendi.
Mas essa questão do voluntário e do bolsista vai entrar que horas, então? Então, não entendi, porque assim, você está colocando que ele vai para o fim da fila. Isso no caso seria tipo assim, na hora da foram 2 projetos inscritos, porque eles contemplam aí esse voluntário e bolsista após a classificação, né? A pontuação. Pontuou, máximo já é voluntário, o outro é bolsista. Aí eu não entendi em que horas é que isso vai para o fim da fila. Eu acho errado também para o fim da fila, porque, por exemplo, se o discente que conseguiu aí por exemplo, eu não sei quantos discentes participaram de Jarbas, vamos dizer, vamos botar nomes, porque, enfim, do primeiro, né, do primeiro projeto de GA. Digamos, só foi um discente, o discente, sei lá, por algum motivo desista. Aí, no caso, o segundo não, o primeiro colocado continua como primeiro, né? Mas está como voluntário, poderia se tornar bolsista. Aí ele passa para o fim da fila, aí eu não entendo. Ele perde essa possibilidade, como que fica? Entendeu? Não ficou claro para mim, não. Tem essa confusão, realmente. Não me atentei a isso. Na verdade, eu acho que o que deveria ser colocado agora é exatamente... Já decidimos, assim, o conselho já entendeu que é uma omissão, né? E ver se, sendo essa omissão, partir para o que é chave agora no momento, né? Saber se o docente tem ou não direito a esse recurso, ou então deliberar logo pela questão do critério de desempate, desse critério de desempate, e depois ver se ele tem ou não direito ao recurso. Acho que deveria ser assim, no meu pensamento, né? Não, acho que podemos ir por esse caminho mesmo, cara. Acho que evitar confusão. Esse encaminhamento, então, né? Sendo um caso omisso, e então, vai ficar as 2 bolsas para a mesma componente? Sim ou não? Acho que é basicamente isso. Está aberto, né, para a discussão. Quem quiser colocar. Se não tiver inscritos, a gente pode ir para a votação. E aí, depois dessa questão, qual critério que a gente usaria para desempate, né? Se concorda com a comissão, se escolhe outro, enfim. Então, se todos concordam, a gente pode ir para a votação, né? Se o conselho entende que deve ficar as 2 bolsas para o mesmo componente, já que pela classificação é o que aconteceria. Né? Então, quem for a favor da manutenção das 2 bolsas para a mesma componente, coloca sim. Quem for contra, coloca não. Então, repetindo, quem é a favor da manutenção das 2 bolsas na mesma componente, da maneira que foi a classificação, coloca sim. Quem for contra, 2 bolsas para uma mesma componente, coloca não. Lembrando, claro, que são 2 projetos propostos por professores diferentes, né? A mesma componente, professores distintos. Sim defere o recurso, é isso? Sim defere o recurso, Isso. não indefere o recurso. Isso, sim indefere o recurso, não indefere o recurso, exato.
Tivemos empate, né? Em número par, tivemos empate. 2 não, 2 sim. Dois a 2. Tony, levantar aqui um questionamento. Eu estava olhando aqui o resultado final do semestre passado do processo seletivo da programa de monitoria. Sim. Aí que ficou com Leandro, né, a bolsa. Aí ficou G de cálculo 1 em primeiro, ganhou a bolsa. Em seguida ficou Rogério, geometria uma voluntária, Jarbas, geometria uma voluntária. Em seguida ficou Leandro. Aí, como nem Gede, nem Rogério, nem Jarbas, nenhum dessas disciplinas teve inscrito, ficou para Leandro, né? Mas caso Rogério e Jarbas tivessem inscritos e não tivesse ninguém para Gede, essa bolsa seria para Rogério ou para Jarbas? Porque pela classificação que está aqui no resultado, Rogério está na frente de Jarbas pelo mesmo ponto lá de que submeteu o projeto primeiro. Então, tipo, se tivesse estudante inscrito para geometria, tanto para Rogério quanto para Jarbas, e não tivesse ninguém para Gede, então a bolsa que era para Gede passaria para Rogério? Esse problema a gente poderia já ter confrontado lá, né? Se isso acontecesse. A gente ia ter que decidir, né? Se tivesse também, recurso pela... Professor André, que estava na comissão também, né? Acho que pode falar melhor. O entendimento seria o mesmo. O mesmo, como foi aqui, né? Seria o mesmo. Professor André, pode falar mais no microfone? E seria, caso fosse objeto de recurso, né? Porque, inclusive, não é o objeto de recurso aqui. Mas se fosse objeto de recurso, seria um caso omisso, né? Mas o entendimento, ele seguiu. É esse aí. É a classificação. Então, ele segue essa classificação apresentada ali, né? E ali, depois que passa já para a seleção do estudante, no caso né, que foi professora Gede, Rogério, Jarbas, essa classificação, quando teve essa questão de que acho que cálculo 1, né, o Lucas falou, cálculo 1 não teve monitor, aí acabou passando para a disciplina do professor Leandro, projeto do professor Leandro. Isso aí já é numa época que não tem mais recurso, né? Se essa questão aí para quem ia passar a bolsa, não sei se acho que eu posso estar confundindo a questão sua também, mas quando vai para saber se vai ter ou não procura, agora a gente está aqui numa situação em que ele está recorrendo do projeto. Pode acontecer uma situação em que, como aconteceu lá no semestre passado, não teve procura de estudante para GA, tomara que esse semestre não, mas pode ser que aconteça de novo. Então, né, acabe passando para um outro. Isso pode... Mas ou seja, quando vai para essa questão de ter ou não estudante, para o estudante, sim, acho que eu confundi bem mesmo a sua pergunta. Mas quando vai para o estudante e decidir qual ele vai concorrer, se ele vai concorrer ou não, o professor já não tem mais recurso para... Ele deveria ter recorrido antes, né, quando saiu o resultado. Enfim, acho que eu não entendi isso, acho que eu não respondi sua pergunta, mas, enfim, fico... Eu não sei se o Lucas quis dizer assim, eu também não sei se eu entendi perfeitamente, mas minha compreensão é, se só existir, digamos, só existisse os dois professores concorrendo, os dois teriam direito à bolsa, né? Independente de ser a mesma disciplina.
Os dois teriam direito até a mesma bolsa. Se acontecesse no futuro de não ter, nos primeiros colocados, como ele colocou, não ter interessados, nas primeiras disciplinas no ranking, né, das primeiras disciplinas, não ter interessados, essa bolsa passaria para os dois professores, independente de ser a mesma disciplina ou não, né? Não sei se era isso que o Lucas estava perguntando, mas compreendi dessa forma. A minha questão de seguir o item 6.5 do edital é porque, como não tem dizendo nada a respeito dessa questão de ter que ser para a mesma componente, duas propostas, uma vai ser voluntária e a outra vai ser a outra não vai ser voluntária, a outra vai ter bolsa, é que, se isso estivesse expresso no edital, quem sabe o professor poderia se organizar e conversar com os demais e enviar projetos de disciplinas diferentes, né, e não da mesma disciplina. Por exemplo, Geide, Rogério, Jarbas, Vinícius, todos poderiam mandar de cálculo 1, por exemplo, todos poderiam mandar de GA, todos poderiam. E se eles soubessem no edital, desde o princípio, que se a mesma disciplina tiver vários projetos, só vai ter uma bolsa para aquela disciplina, os outros serão voluntários, eles, quem sabe, não mandariam para a mesma disciplina, se organizariam, cada um mandaria para uma. Então, quando a gente não segue o que está dizendo lá, a gente cria essa questão aí, essa possibilidade de estar também prejudicando, né, nesse sentido. É o meu entendimento, né, como eu vejo. E, para mim, no edital, no item 6.5, diz que as propostas serão, né, classificadas de acordo com a pontuação. Não refere isso. Acho que no edital fica, é complicado, né? Mas no edital ele acaba não tendo não levando isso em consideração, mas ele considera que, se o professor submeter várias propostas para a mesma, se tiver vários alunos, né, alguma coisa nesse sentido, ou várias propostas, só uma vai ser para o mesmo professor, né? Só um vai ser voluntário, os demais vão ser. Já esse entendimento, o edital já deixa mais claro nesse sentido. Agora, das disciplinas e de professores diferentes para a mesma, não tem essa clareza, né? Não tem essa especificação. Apesar de que... Tony, tá desligado seu microfone. Apesar, Tony, que só uma coisa, independente de o professor, independente de... Eu falei assim, o professor pode se organizar, mas isso não tem nada a ver, né? Porque o professor pode concorrer com outros para ficar em primeiro lugar, não tem nada a ver essa questão, assim. Ele pode querer ter como monitor o discente para aquela disciplina, e não para outra que ele poderia ter como projeto. Tem a ver, mas não tem a ver, né? Não é depender, isso não depende. É uma possibilidade que o professor poderia ter, mas também não significa que ele precise fazer isso, precisa se organizar com os demais docentes, não tem nada a ver, assim. É um edital tipo particular, é uma coisa particular, não é em grupo. Como a gente está caminhando, né, para o teto da reunião, acho que a gente já pode... Bom, a gente já teve a votação, né? Tivemos 2-2, empate. Você é obrigado, né, a utilizar o recurso do voto de qualidade para decidir sobre a questão. E, enfim, considerando... Assim, quando a gente aprova que é um caso omisso, eu entendo que a gente não está limitado ao edital, né? A gente quando abriu a possibilidade, o caso omisso, é porque a gente abriu ao edital, é assim que eu entendo. E aí vamos analisar agora como se a gente tivesse a oportunidade de corrigir essa questão trazida pelo professor que entrou com recurso. E, nesse sentido, eu me sinto à vontade para
desconsiderar o artigo, nessa questão, né, nesse ponto, desconsiderar estritamente o que está no artigo 6.5, porque ele não faz ressalva a uma situação exatamente que a gente está envolvida no momento, né? Por mais que a gente está frustrando uma expectativa de quem se inscreveu ao edital, isso realmente é uma coisa ruim, é uma coisa lamentável, né? De fato, a gente ter que reaver a decisão do edital nesse nível, né? Não, professores, né, que têm uma expectativa, criam um planejamento, né? Se ele propôs essa disciplina, ele sabe que a pontuação dessa disciplina é uma pontuação alta, então a chance de ser contemplado é grande, né? Mas entre a situação em dar frustração de um candidato que poderia ter sido contemplado de acordo com as regras do edital, e entre, como pegar até a palavra do Lucas, né, do conselheiro Lucas, de que se for olhar para o bom senso, para a razoabilidade, olhando de uma maneira distante, a decisão do conselho diretor, o que seria o mais saudável para o nosso centro, eu ratifico, né, o meu voto, que foi pelo não, para que não seja permitido a distribuição de 2 bolsas para uma única componente num cenário, isso aí eu faço ressalva, num cenário em que a gente tem mais 6 outras componentes submetidas, todas pontuadas e todas classificadas. Não é a melhor decisão, assim, não, com alegria que a gente toma essa decisão, mas em relação ao pedido de recurso, é esse meu entendimento, né? E então fica assim, né, um placar super apertado de 3-2 pela não admissão, pelo indeferimento do recurso do professor Rogério Vitório. É isso mesmo. Rogério Vitório de Jesus. Nesse caso, cabe até a gente avaliar, né, a questão do caso omisso Como é, André? A questão desse caso omisso da colocação, né, a comissão seguiu o entendimento de o primeiro que encaminhou, né? Eu acho que já se entende assim também, né? É a terceira decisão que a gente tem que tomar, né? Exato. Em questão em relação ao voto de desempate, né? Acho que é uma omissão nossa, de fato, exatamente por não ter situação parecida. E é muito comum, né, nos processos seletivos, a ordem de inscrição, classificação, né? Não é tanto atípico a decisão da comissão. E também tudo bem. Mas para não fugir da regra, né, já que a gente vem sendo votos nominais, então eu peço aos conselheiros que indiquem também se concorda, sim, com o critério adotado pela comissão, ou não, né? Sim, pronto. Ou não concorda, e a gente estabelece novos critérios para desempate, né? Já que houve esse empate. Olha aí. Então, por unanimidade, todos votam sim pela manutenção da classificação adotada pelo professor André. Desculpa, pela comissão, né? O professor André representa. E aí, também, como última questão, eu coloco os conselheiros, né? Na situação que a gente teve no ano passado, no nosso semestre passado, os SLE1, que quem pegou a bolsa de monitoria foi o último projeto classificado. Se tivesse mais uma movimentação, a gente ia ter que distribuir uma bolsa, devolver uma bolsa para a administração central.
E aí eu coloco essa possibilidade, né, foi o que eu tinha colocado inicialmente, né, classificar esse projeto que foi classificado de modo repetido para uma componente já contemplada, que ele continue e permaneça classificado, mas em última colocação. Aberto à discussão. Então, sem inscritos, eu vou colocar em votação essa proposição. Professora Camila, por favor. Última colocação, isso significa o quê? No caso, por exemplo, isso significa o quê, colocar em última colocação? Como consequência, quais são as... É que, por exemplo, agora da maneira que está, vai ficar, a primeira bolsa é GA com o professor Jarbas, e a segunda é professor Vinícius com cálculo 1. Se por algum motivo eles não tiverem monitores para pegar essa bolsa vai para o terceiro colocado, para o quarto, para o quinto, se não tiver. E aí, por último, pode ser que chegue na seleção do professor Rogério, porque assim, ele pode fazer a seleção para voluntário também, né? Então ele eventualmente tendo monitor voluntário, e se nenhum anterior ficar com a bolsa, a gente permitiria que ele ficasse com a bolsa, né? Não concordo. Eu acho que, pelo menos, no caso, ele ficaria com o último caso o professor Jarbas tivesse o seu bolsista. Mas se o do Jarbas sair, por exemplo, aí eu acho que passa para Rogério. Eu não concordo que ele fique... Imagina, o professor Jarbas não tem nenhum bolsista, não tem nenhum aluno, aí fica Vinícius com um e o próximo, que seria outra pessoa, Rogério vai ficar com o último. Isso não tem sentido para mim. Pronto, então fica essa questão. Qual vai ser a classificação do professor Rogério, né? Ele vai sair da classificação? Eu acho que ele deveria continuar na classificação. Ele não pode continuar na classificação que ele está, e caso não haja bolsista para o primeiro para o professor Jarbas, vamos dizer assim, ele assume o professor, não sei, nesse sentido? A gente pode colocar uma cláusula, né? Não sei se a gente... Acho que pode, né, professor André? Mas eu não sei. Edital. Eu não sei se a gente... Assim, será que a gente precisa decidir isso agora? Já que assim, não foi... É porque a gente vai ter que classificar o professor Rogério. Tem que dar alguma resposta também, né? Se a gente acrescentasse no edital alguma coisa assim... disciplinas com mais de um projeto classificados só terão mais de uma bolsa em caso na ausência de qualquer outra... Não. Assim, cada disciplina só pode ter uma bolsa. Aí a gente manteria a classificação dele, só que na classificação o primeiro lá é o professor Jarbas. Assim, cada disciplina só pode ter uma bolsa. Então ele manteria... Assim é melhor. Né? Vinculado a um componente curricular, né? Aí a classificação dos projetos nos componentes curriculares seguiria ali alguma outra ordem. No caso aqui, a princípio está sendo de encaminhamento, né? Então o primeiro que encaminha fica em primeiro lugar no projeto. Mas se a gente vincular ao componente curricular, aí fica como a conselheira Camila indicou, né? Então, se o Jarbas não tem nenhum inscrito, aí iria para o Rogério. Né? Se tivesse um terceiro projeto, iria para o terceiro, né? Todos de GA, né? No caso. Eu acho que até é reconhecimento de caso omisso, né? Quando é um caso omisso e você decide, tem que acrescentar alguma coisa para legislar essa omissão que aconteceu. Deixar de ser omissão. Mas aí eu faço como a de referendo, né? Pronto. Eu acho que é assim. Eu acho que assim a gente resolve e não penaliza, né? Porque colocar como último, acho que é uma penalização. Assim a gente não penaliza, né? Não penaliza duas vezes, né?
Bom, então acho que é isso, pessoal. Acho que definimos, né? Eu agradeço a todos, professor André. Sim, é só para finalizar também que o entendimento da comissão foi justamente esse, de que a monitoria e a sua bolsa, ela é para justamente gratificar não, para auxiliar a componente curricular e não o docente. Por isso que por isso que a comissão, ela entendeu que a bolsa ficaria com uma componente e a outra componente, né, e não com um docente e outro. Nesse sentido, né? Sim. Obrigado. Não, o correto é isso mesmo, eu entendo. Só para. Acho que meu voto ficou compreendido também pelos demais. Mas agradeço. Bom, então obrigado a todos. Acho que a questão era complexa, né? A gente precisava desse tempo, desse amadurecimento. Acho que aconteceu. Então, obrigado mais uma vez a todos. Uma boa discussão. Acho que deu para todo mundo aprender e crescer um pouco, né? Então, boa tarde e bom resto de terça-feira a todos. Obrigado pelo comparecimento e boa tarde.